Paz do Senhor, galera, que vocês tenham um excelente dia. Meu nome é Alessandro, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês essa EBD virtual e eu quero dizer que é muito gratificante estar aqui mais uma vez, tendo a possibilidade de tentar passar alguma coisa para vocês a respeito dos conhecimentos bíblicos e da nossa revista, da nossa lição que a gente vai tentar explanar para vocês hoje, tá? Que vocês continuem tendo um domingo excelente e saiba que é muito bom estar aqui com vocês, né? Hoje, né, domingo, Dia dos Pais, e eu fico muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade para gravar para vocês, que vocês tenham a oportunidade de dar um excelente dia para os pais de vocês, abraçá-los, beijá-los, né, fazer eles se sentirem amados da melhor forma possível. No demais, vamos lá, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade desse dia. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos a Ti por todas as Suas maravilhas e principalmente, Deus, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho. Fica conosco, nos ajude, Senhor, nos ensine, nos capacite da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, né, vamos fazer o seguinte. Domingo passado vocês estudaram a lição 4. Hoje eu vou voltar e nós vamos estudar um pouquinho da lição 3. Domingo passado vocês estudaram sobre Roboão, que é o filho de Salomão. E hoje, na lição 3, nós iremos estudar um pouquinho a respeito de Salomão. E o tema da nossa lição de hoje, que aí depois os nossos grandes editores das nossas mídias sociais, eles vão colocar para vocês, as Crônicas de Iuedá, que significa, em hebraico, né, Judá em hebraico. Então, quando vocês lerem, verem na edição, vai estar escrito como se escreve, se pronuncia, né, Iuedá. É meio complicado, mas acredito que seja essa a pronúncia mesmo, que significa Judá em hebraico, né? E hoje, a gente, como eu havia falado, nós vamos falar a respeito de um pouquinho de Salomão. E assim, a gente tem um objetivo nessa lição em relação à vida de Salomão, né? A revista, o autor da revista, ele coloca nessa lição de hoje como nós devemos aprender as nossas limitações. E aí ele coloca Salomão como sendo um exemplo disso. Então eu coloquei alguns tópicos, alguns pontos, que para tentar abordar, para poder tentar falar para vocês a respeito disso. Então a revista, no caso a lição de hoje, ela está assim, dividida em 3 tópicos. E é basicamente o tema também da lição de hoje, que é o príncipe, a sabedoria e o leão. Então, sobre o primeiro tópico, que é o príncipe, eu vou tentar falar para vocês um pouquinho a respeito da história de Salomão. E eu vou ler aqui em 1 Reis 2, versículos 11 e 12. Vamos lá. Foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém e reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Galera, o esquema é o seguinte. Salomão, pela descendência talvez, ou pela classificação dele dentre os filhos de Davi, ele não seria o sucessor direto, porque além de Salomão, no caso, Davi ele teve 17 filhos. Então os 3 primeiros sucessores de Davi, que foi Amon, Absalom e Quileabe, os 3 morreram. Então, teoricamente, o 4º filho de Davi, que seria o Adonias, ele que seria o sucessor do reinado de Davi. Só que Adonias não foi o escolhido por Deus. Salomão, ele havia prometido para sua esposa, Batseba, que Salomão seria o sucessor dele. E Deus havia honrado isso em relação a Davi. E o que acontece? Só que Adonias, né, ele achou no direito, né, como Davi ele já estava velhinho, ele já estava acamado, ele já não conseguia estar à frente do povo. Adonias ele armou um esquema
para ele assumir esse reinado no lugar de Salomão, e muito menos ele nem comunicou ao seu pai Davi. Davi não sabia disso. E o que Adonias fez? Adonias simplesmente chegou, chamou uns 2 ou 3 com eles, e ele mesmo se intitulou rei, fez uma festa, essas coisas todas. E aí o que aconteceu? As pessoas ficaram sabendo disso, e inclusive a própria mãe de Salomão, ela soube dessa situação através do profeta Natã. E mediante essa situação, Natã falou com Batseba o seguinte: olha, Deus falou para Davi que Salomão seria o sucessor dele. Só que Adonias, tipo assim, está tomando a frente dessa situação. Você precisa ir a Davi, participar ele o que Adonias está fazendo e falar com ele. Que quando você estiver falando com Davi, eu vou entrar nos aposentos do rei e vou citar tudo que foi dito anteriormente. E foi isso que Batseba fez. Foi a Davi e comunicou toda a situação que Adonias estava fazendo. E aí Davi, mesmo na sua velhice, né, e na sua sabedoria, ele vai e fala para Batseba que Salomão seria o sucessor e que ele iria honrar isso, iria cumprir essa promessa. E assim Salomão se tornou o sucessor de Davi. Depois, Salomão é o terceiro rei, né? Vem Saul, Davi e vem Salomão. E o que acontece? Depois de Salomão, infelizmente, o reino de Israel, ele é dividido. E o filho de Salomão, que é Roboão, ele infelizmente não consegue manter esse reino unido. Então Salomão foi o último rei de Israel que manteve o povo, todas as tribos unidas, todas elas unidas, faziam parte desse reinado. Então Salomão, ele foi o príncipe eleito por Davi, já desde... foi uma promessa que Davi havia feito à sua esposa Batseba. E o que vocês talvez estejam achando engraçado, né, que essa lição ela tem vários contextos históricos. E é muito legal isso. Apesar de eu não ter tanto conhecimento assim, mas eu vou falar uma curiosidade para vocês. Davi e Batseba, eles tiveram mais 4 filhos. A gente pensa que o único filho de Davi com Batseba foi o que morreu devido à situação do pecado que eles cometeram, né, em relação ao adultério. Mas só que Deus honrou a vida de Davi e a vida de Batseba e deu a oportunidade para que eles se arrependessem, consertasse a vida deles e trilhasse um caminho segundo o coração de Deus. E Davi foi o rei segundo o coração de Deus, porque foi Deus que elegeu Davi. Então aí vem Salomão. Salomão é filho de Batseba com Davi, um dos filhos dele. Então, cara, Salomão, ele presenciou como que era a vida de Davi. Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Tudo que Davi queria, tudo que Davi precisava, Deus honrava a vida de Davi, Deus mostrava para Davi como deveria ser feito. E acima de tudo, Davi entendia que sem Deus, ele não teria condições de reinar aquele povo. E Salomão, mesmo muito novo, uma coisa muito interessante, Salomão, ele assume o reinado com 20 anos de idade. Galera, tem uma galera que está vindo com a gente aí, os adolescentes, que já tem 20 anos. Então vocês parem para analisar. Salomão, apesar de tudo, ele já tinha uma maturidade suficiente para assumir esse reinado. E ele entendeu que ele teria que fazer como seu pai fez. Isso que foi muito legal. Já Roboão, filho de Salomão, olha só, Roboão ele assumiu o reinado com 41 anos de idade. E ele não teve a maturidade que o pai dele, Salomão, com 20 anos teve. Então, para aí vocês comecem a analisar que não é tempo de igreja, não é tempo de evangelho, é compromisso. É como você se posiciona perante Deus. Você pode ter 18, você pode ter 12, você pode ter 13, você pode ter 50, você pode ter 100 anos. Salomão se posicionou da maneira que Deus queria. Roboão, com 41, não se posicionou. Então a gente precisa analisar isso. Por favor, entendo que quando vocês... Alessandro, eu estou com 13, 15, 16, 18... Cara, não existe isso. Se você se posicionar perante o Senhor, Ele vai honrar a sua vida, independente da sua idade. Então foi isso que aconteceu com Salomão. E aí Salomão ele começa a ver
que ele precisava estar mais próximo de Deus. E o mais interessante de tudo nisso é que tem um ponto aqui na revista que ele fala assim, que é a letra A do ponto 1. De certo, ao sentir sobre si a responsabilidade de governar um povo, ele entendeu que precisava alinhar as suas perspectivas com a de Deus. O que eu quero te dizer em relação a isso? Existe a diferença muito grande entre perspectivas e expectativas. A expectativa é quando você quando você espera que alguém faça alguma coisa por você. E a perspectiva é quando você toma atitude. E aí a diferença, Salomão entendeu que as perspectivas dele, ou seja, que o que ele tinha que fazer segundo a vontade de Deus. Ele não estava esperando que ninguém fizesse por ele. Por isso que existe essa diferença. Se Salomão ele chegasse e falasse assim, eu vou esperar que talvez alguém mais velho possa me orientar para fazer isso. Não, simplesmente ele olhou e falou assim, cara, sou eu que tenho que tomar essa atitude. Então a perspectiva de Salomão era o seguinte, eu vou fazer de acordo com o que Deus determinar que eu faça. Isso que é o mais importante de tudo. Quando você bota a sua expectativa em relação a alguém, talvez você fique frustrado, porque talvez essa pessoa te decepcione. Quando você faz a perspectiva da sua vida, que você toma atitude, você pode até errar, mas você não vai se frustrar pelo fato de você ter tentado. E isso que é muito bom. Salomão, ele entendeu que todas as suas perspectivas deveriam estar pautadas segundo o coração de Deus. E aí, um dos pontos também mais interessantes da revista, ele fala o seguinte, depender de Deus é sempre um caminho fascinante. Sempre que o buscarmos, poderemos experimentar sensações incomparáveis no âmbito terreno e por toda a eternidade. A gente precisa entender que a gente tem um Deus que nos ouve, nos vê, está sempre do nosso lado. Então, quanto mais tempo você se relacionar com Ele, quanto mais tempo você falar com Ele, quanto mais tempo você orar ao Senhor, cara, Ele vai estar 100% disponível para te ajudar. É uma coisa que eu gosto de falar, que o HD de Deus, cara, Ele não tem limite, Ele é infinito. Ele recebe todas as... Deus não precisa, né? A gente está aqui gravando essa lição, né? Eu estou tendo a felicidade de novo de gravar com o Giovanni e hoje com o João. O Giovanni, ele teve que esvaziar o HD dele para poder estar gravando a aula. Deus não tem esse problema não, cara. O HD dele está 100% disponível para você. Meu irmão, fala, pede, que ele te ouve, mas pede com sinceridade. Foi essa questão, foi assim que Salomão fez. Ele entendeu que ele estava com uma responsabilidade muito grande na vida dele. Com 20 anos de idade, assumiu um reinado que o pai dele deixou com sucesso. Com sucesso, não foi um reinado de fracasso. Ele não pegou uma coisa ruim para consertar, ele pegou uma coisa boa que ele tinha que melhorar. Aí que está a questão. Quando você está em referência, para você manter aquilo, é mais difícil. Então, o cara que está em segundo e terceiro, ele quer te imitar para chegar naquela situação. Salomão não, ele pegou o reinado de Davi, que já estava lá em cima, era top. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Então, o Salomão olha assim, cara, meu pai foi o cara. Então, o que eu preciso fazer para manter esse reinado? Simplesmente ele orou ao Senhor. Simplesmente ele buscou a orientação de Deus para que Deus o capacitasse. E isso é que é mais interessante. E na letra B do tópico 1, tem uma frase que tem um pequeno parágrafo que diz assim, ó, Deus gosta de responder as nossas orações. Então, que tal aproveitar melhor o seu tempo falando mais com Deus? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Cara, a gente tem toda a oportunidade de entrar num lugar, fechar sua porta, falar com Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Aprenda isso, não deixe que façam por você. Você tem toda a convicção de ir aos pés do Senhor e falar com Ele todas as suas ansiedades, necessidades, seus problemas e limitações. Entrega ao Senhor tudo isso, e eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Ele vai entender aquilo que você precisa. Então, fale para Deus o que você necessita. Fale para Ele. Ele quer que você... O mais interessante da interação nossa com Deus é essa questão.
né? A gente fala, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Sim, cara, mas é muito legal quando você expõe aquilo que você tá com dificuldade para ele ouvir. E aí ele vai falando assim, cara, aquele negócio tá apertando o calo dele, deixa eu tentar ajudar, eu vou entrar na vida dele, eu vou mudar aquele cenário da vida dele. Então faça isso. Salomão viu essa necessidade, ele olhou para si e falou assim, cara, eu tô com 20 anos de idade, eu tô com um baita de um reinado nas minhas mãos, eu preciso do Senhor. Então, o trajeto de Salomão começa muito bem. Ele começa muito bem, ele começa a seguir aquilo que o pai dele deixou de legado para ele. Então, Salomão, ele começa a desenvolver o reinado dele de forma fabulosa. E vocês sabem, né? Salomão, ele foi um cara que ele teve a oportunidade nas mãos dele, né? Ele tem aquele negócio do desenho, né, animado da lâmpada de Aladim. E é onde a gente vai entrar agora no tópico 2. Eu ia fazer uma perguntinha para vocês que eu acho muito interessante. Se você tivesse a oportunidade de que Deus realizasse um único pedido seu, o que você iria pedir? Isso é que fez toda a diferença na vida de Salomão. A partir do momento que Salomão se relacionava com Deus, Deus começava a ouvir Salomão. E no momento que ele ouvia Salomão, Deus fala para ele assim, eu vou te conceder um único desejo. E Salomão, Senhor, sabedoria. Me dá sabedoria para eu poder ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Foi isso que ele pediu para o Senhor. E você? O que você iria pedir? Uma Ferrari? 10 milhões? 5 milhões? O que você iria pedir? Você iria pedir alguma coisa que iria abençoar a vida de alguém? Você iria pedir uma coisa que iria só para o seu bem-estar? O que você faria com isso? Com essa única possibilidade? Então, Salomão, quando ele pede isso, ele começa a desenvolver o reinado dele com toda a sabedoria. Cara, só para vocês terem noção, tem esse conto, muita gente já fez diversas enquetes em relação a isso, sobre as duas mulheres que querem dividir o filho. A sabedoria de Salomão, ele começa a mostrar por aí, está lá em 1 Reis 3, então você pode estar dando uma lida em relação a isso. Salomão pega a espada e fala assim, cara, corta o moleque no meio, cada um leva uma parte. Aí ele olha, a mãe se sensibiliza e fala assim, não, eu não vou perder o meu filho por causa disso, eu prefiro que ele viva com a outra do que eu perder ele. Então Salomão fala assim, não, pega o filho e dá para ela, porque ela é a mãe. Então assim, e aí são essas atitudes que começam a mostrar a sabedoria de Salomão. Cara, Salomão, ele foi um cara que ele foi um baita administrador, foi o melhor administrador da época, foi um excelente político. Diferente de Davi, Davi ia pra guerra, Davi guerreava, Davi conquistava. Salomão não, cara. Salomão foi um cara que ele ficou basicamente dentro do palácio dele, dentro do reinado dele. Ele conquistou tudo dali, ele chamava as pessoas para negociar, para conversar. Cara, vamos negociar isso aqui, o que você tem, o que você quer? Não, vamos cobrar impostos. Ele aumentou vários impostos de várias pessoas, sabe por quê? Para manter o luxo que ele tinha. Então, assim, tem uma parte aqui da revista, cara, que fala que Salomão tinha mais de 15 mil pessoas sentadas na mesa com Salomão, só para vocês terem noção da grandiosidade do reino de Salomão. Então, o que eu quero dizer com isso? A única coisa que Salomão pediu para o Senhor foi sabedoria. E Deus honrou a vida de Salomão com essa sabedoria. Então você, o que eu quero dizer? Você tem a oportunidade de usar aquilo que Deus te dá na obra dele. Como você usa isso? Como você tem usado isso? Todos os seus dons e talentos, eles precisam ser usados na obra do Senhor. Tudo que é dom, ele serve para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Todo dom que você tem, ele vai servir para isso. Todo talento que você tem, você pode colocar em prática na obra do Senhor. Se você sabe tocar, se você sabe cantar. Agora, Deus quer que levante um líder para aquele determinado momento.
cara, se não tiver, ele vai pegar um e vai dar o dom para aquele líder, para que ele exerça a função. Sabe por quê? Porque é a ordenança dele, é ele quem decide, é ele quem determina. Então, assim, tudo aquilo que Deus te dá, coloque na casa do Senhor, aprenda a honrar a Deus com seus dons e talentos. E foi isso que Salomão fez. Ele ficou extremamente conhecido por causa disso, porque todas as atitudes que ele tinha, as pessoas olhavam para ele e valorizavam isso. Cara, como é que pode um cara agir com tanta sabedoria assim? Da onde vem isso? Como ele conseguiu isso? E Salomão foi estendendo seu reinado, e ele fez se conhecer por todos os povos. Então, assim, o mundo todo, né, todas as tribos, todas as civilizações, eles passaram a conhecer quem era Salomão. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Tente aproveitar ao máximo tudo aquilo que Deus tem nos dado em prol do seu reino. Foi exatamente isso que Salomão fez. Quando você pega aquilo que Deus te dá e você aplica no reino de Deus, você pode ter certeza que os seus caminhos eles vão ser trilhados de forma diferente. E aí você vai entender que às vezes é muito melhor você pegar uma coisa, né, que Deus tem te dado e usar na sua casa, na casa dele, do que você pegar aquilo e levar aquilo para outro lugar que não seja a casa do Senhor. Honre a Deus com aquilo que ele tem te dado. Beleza? No nosso ponto 3, né, eu falei o 2 agora, que foi sobre a sabedoria de Salomão. O ponto 3 é o ponto, infelizmente, de declínio da vida de Salomão, que é onde está a situação sobre basicamente o nosso tema, o nosso objetivo da nossa lição, ele se fecha nesse ponto 3, né? Porque aqui, pelo que eu tenho falado, né, cara, não tem porquê de ter dado errado, né, o reinado de Salomão, mas infelizmente deu. No ponto 3, que é o leão, né, o ponto 1 é o príncipe, o 2 é a sabedoria e o 3 é o leão. O ponto 3 é o leão porque, cara, Salomão ele foi um cara que ele foi admirado por várias nações. E uma dessas nações foi Sabá, né? A qual teve a sua rainha, né? A rainha de Sabá, que ela foi fazer uma visita a Salomão para conhecer quem era Salomão. E ela viu que tudo que Salomão fazia era organizado, era planejado, tinha ordem no reinado de Salomão. Por mais que tivesse mais de 15 mil pessoas sentadas no banquete, na hora, no reinado de Salomão, mas era tudo de forma organizada, não era tudo de qualquer jeito. O que eu quero dizer para vocês é que tudo que é planejado, tudo que é organizado, é muito melhor. Você consegue administrar melhor. Essa era a questão de Salomão. Ele sabia administrar bem as coisas, porque ele sabia organizar todo o seu reinado. E o que era mais interessante de tudo, por ele ter várias nações ao redor dele, ele sabia delegar para várias pessoas. E essas pessoas respeitavam a liderança de Salomão. Isso que é o mais importante de tudo. Ele pedia e as pessoas faziam. Ele não era nada imposto para ele. Ele sabia conquistar as pessoas. Você que é líder, não aprenda a liderar através da imposição. Conquiste o seu liderado. Aprenda a mostrar para ele que você primeiro sabe fazer. E isso que é uma das características sensacionais de Salomão foi essa, porque ele tinha tanta gente ao redor dele, mas nada dava errado. Tudo fluía muito bem. Até que vocês sabem que Salomão foi o cara das 1000 mulheres, né? Então, das 1000 mulheres dele, 700 eram esposas e 300 eram concubinas. Então, o que aconteceu com Salomão?
pô, caramba, por que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas? Como eu havia falado anteriormente, Salomão era um cara extremamente político. Salomão era um cara que ele sabia se relacionar. Então o que ele fazia? Todas essas conquistas políticas dele, ele pegava uma princesa para ele. E assim ele foi acumulando, e ele conseguiu ter 700 esposas, simplesmente por vários acordos políticos que ele fez na época. E além dessas 700 esposas, ele ainda conseguiu mais 300 concubinas que essas pessoas davam para ele. E aí foi onde começou o fracasso do reinado de Salomão, que é onde a gente vai tentar falar para vocês, de você reconhecer a sua limitação. Salomão, ele por ser tão político, mesmo ele com toda a sua sabedoria, ele não teve o discernimento de perceber que todas essas alianças que ele estava construindo estavam enfraquecendo o reino dele. E aí foi o que aconteceu. Todas essas mulheres que ele trouxe eram mulheres pagãs, eram mulheres que adoravam outros deuses, e a única coisa que elas pediam para Salomão, sabe o que era? Um espaço para ela adorar os deuses dela. E Salomão, como um bom político, o que fazia? Cedia. Começou a ceder. Cede uma, cede outra, cede uma, e elas faziam os altarezinhos dela, faziam as coisinhas dela, e o grande problema disso tudo, Salomão começou a fazer parte disso tudo. Ele começou a não só ceder, ele começou a fazer junto com. Então aí que está a dificuldade. Cara, você tem uma dificuldade, você tem uma limitação, você sabe que ali você não pode passar, que vai dar ruim. Não passe. Não ache que você é um super-homem, uma super-mulher, um super-adolescente, uma super-adolescente, que você vai conseguir frear aquela situação. É uma coisa que eu sempre falo para vocês e eu vou repetir mais uma vez. Não pague para ver se vocês vão conseguir entrar naquele pecado e sair de lá. Não pague, reconheçam as suas limitações, aprendam a ouvir. O fracasso de Roboão foi esse. Ele deu ouvido a pessoas que não tinha que dar ouvido. Ele ouviu o que ele queria ouvir de pessoas que não faziam parte daquilo que Deus tinha para ele. Esse foi o fracasso de Roboão. E Salomão, ele simplesmente por se achar muito sábio, acima de toda aquela situação, ele começou a ostentar tudo. Ele queria poder, alianças políticas, tá bem com todo mundo. E essa situação foi fazendo que o reinado dele se enfraquecesse. Então, por favor, não coloque... porque assim, nem tudo você pode culpar a Deus e você pode culpar ao diabo. Porque tem coisas que a culpa é sua. Você tem que aprender a respeitar as suas limitações. Você tem que saber, eu tenho que parar aqui. Porque se eu entrar aqui, eu vou me arrebentar. Aprenda isso, porque não adianta você olhar... Você quer ver uma coisa muito simples que as pessoas acham que conseguem? O primeiro trago. O cara vai lá, dá o primeiro trago. Bonito. Não, eu só fui experimentar. Experimenta de novo, experimenta de novo, experimenta de novo. Continua experimentando, se torna um viciado. Para sair, meu irmão, só misericórdia. Sai, mas é muito complicado. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando vocês respeitam as limitações de vocês, vocês não ultrapassam aquela linha. Porque se vocês ultrapassarem aquela linha, para depois de vocês voltarem, a volta pode ser muito longa. Às vezes quando você entra na rua errada, você entrou na rua errada e fala assim, caramba, tomara que tenha um retorno ali. Você torce para que tenha um retorno logo a 100 metros. Mas não tem. O retorno é 5, 10, 15 quilômetros de distância. Você vai andar 10, 15 quilômetros de distância para fazer o retorno, para voltar tudo da onde você parou. Então não ultrapasse o limite, porque talvez você possa fazer o retorno e não conseguir pegar o caminho de volta. E aí o seu fracasso, infelizmente,
vai ser a sua destruição. Foi o que aconteceu com Salomão. Então ele não respeitou os seus limites. Ele achou que com toda a sabedoria dele, ele poderia estar cedendo alianças políticas. E aí foi onde tudo começou. Essas mulheres começaram a trazer os seus deuses para dentro da casa de Salomão e ele começou a fazer parte de tudo isso. Só que aí a história, né, ela é extraordinária. Então a gente vai finalizar, né, a nossa lição de hoje da seguinte forma. Cara, Salomão, ele tinha tudo, né, para ser o cara, para ser o rei. Sábio, rico, inteligente, um excelente administrador, um baita planejador. O cara tinha um conhecimento monstro, escreveu vários provérbios, vários cântares de Salomão. Salomão era tão inteligente que ele conhecia toda a natureza humana. Toda a natureza humana. Ele falava com propriedade sobre homens, mulheres, falava sobre tudo. Ele tinha conhecimento de tudo. Então, assim, não tinha um porquê de dar errado com Salomão. Mas deu, porque ele não reconheceu as suas limitações. E aí Deus, com a sua infinita misericórdia, ele já começa a dar uma dica para a gente que vai vir alguém maior do que Salomão. E esse é o nosso Messias, é o nosso Jesus Cristo. Porque com Salomão ele te dá uma palhinha o seguinte, que ele vai ser extremamente sábio. Jesus Cristo é um cara extremamente sábio, ele sabe contornar todas as suas situações, as nossas situações. É um cara que ele conseguiu restituir todo o reinado de Israel. Salomão começa a perder o seu reinado, Roboão afunda de vez. Jesus Cristo vem restaurar tudo de novo. Então, a única pessoa que pode restaurar a sua vida, mesmo ela estando totalmente quebrada, é Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que pode mudar a sua vida e te dar um alívio que você precisa. Então entenda o seguinte, Salomão tinha tudo para dar certo. Ele deu certo até o momento que ele não reconheceu as limitações dele. A partir do momento que você não reconhece as suas limitações, você está fadado ao fracasso. Então peça para o Senhor abrir a sua mente, abrir o seu discernimento para que você entenda que você tem um limite e que ele te ajude a você a suportar todas essas dificuldades. Porque se você ultrapassar esse limite, aí você vai ter que pedir o resgate do Senhor para a sua vida. Então que a gente consiga entender que independente do que você é, do que você tem, do que você seja, você pode se julgar o cara, não, eu sou o cara inteligente, eu não vou, não, ali eu não vou entrar não. Então você pode se achar que você está acima da média, mas você pode ter certeza do seguinte, se você ultrapassar um determinado limite, isso vai te custar muito caro. E a volta talvez demore muito. Então entenda que independente da situação de quem era Salomão e que tudo que Salomão fez, cara, Salomão foi um cara extraordinário. É um dos caras mais comentados na Bíblia, é um dos caras mais conhecidos na Bíblia. Então ele tinha tudo para dar certo, mas só que infelizmente ele não deu por simplesmente não reconhecer as suas limitações. E é isso que eu quero que você entenda. Aprenda a reconhecer as suas limitações, aprenda a reconhecer os seus erros, aprenda a depositar as suas dificuldades naquele que pode e deve tomar conta da sua vida. Jesus Cristo, que foi maior do que Salomão, maior que Davi e é maior do que todo e qualquer reino que você já possa ter ouvido na sua vida. E eu vou deixar um negocinho que eu escrevi para vocês, o seguinte: todo ser humano tem seu limite. Não tente cruzar essa linha. Aprender a respeitar seus limites te ensinará a parar quando for necessário. Galera, que vocês continuem tendo um excelente dia. Foi muito bom, né, ter a oportunidade de gravar essa aula com vocês. Espero que vocês entendam e que reconheçam que, à medida do possível que você reconhece as suas limitações, você produz mais, você se torna uma pessoa melhor. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês
Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês em cada momento, em cada área da vida de vocês. Tá? Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem proporcionado para a gente. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado e pelos Teus ensinamentos. Nos ajude, Senhor, a reconhecer as nossas limitações e as nossas dificuldades. Blinda, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações e faça, ó Deus, que sejamos pessoas íntegras e corretas a Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo.